seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Boi Forte nos canais AgroMais e Terra Viva. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. E olha só, gente, o agro sente o impacto do aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre a carne brasileira. Com frigoríficos reduzindo os abates e dificuldades para redirecionar a produção, o setor busca outras alternativas. E como fica a bovinocultura no Brasil? Preços, custos, exportações, o abate de fêmeas que também pode comprometer a oferta futura. Para entender melhor esse cenário, nós recebemos o presidente do Sistema FAENG, Antônio Pitangui Salvo, que já está aqui com a gente. Antônio, seja bem-vindo. Olá, Carolina, tudo bem? Por aqui tudo certo, obrigada pela disponibilidade em estar aqui falando com a gente. E, Antônio, com o recente aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre a carne brasileira, muitos frigoríficos estão reportando dificuldades e até interrompendo abates, né? Como que o senhor avalia o impacto imediato dessa medida para a nossa cadeia produtiva? Bom, vamos por etapas, né? Primeiro, nós estamos vivendo um momento muito delicado, não só para a cadeia da carne bovina brasileira, mas para muitos outros segmentos da agricultura e da pecuária brasileira. Aqui em Minas Gerais, o café também vive um momento de muita tensão, de muita expectativa, o próprio suco de laranja, mas especificamente nas carnes. A gente sabe que o Brasil exporta por volta de 30% do que produz, e parte disso só vai para os Estados Unidos. Então, o que a gente está vendo é uma insegurança por parte dos frigoríficos, e isso é aceitável nesse momento, de que convém ter cautela para comprar. E a especulação, então, evidentemente, corre por todos os lados. O produtor não sabe se vende, se segura mais um pouco, se espera mais a solução definitiva até o dia 1º de agosto. O que a gente gostaria, e isso é muito importante, é dizer que o setor das carnes brasileiras é o segundo setor mais importante de exportação. Minas também é um grande exportador de carne bovina. A gente gostaria muito que, depois de longo trabalho feito pelo governo brasileiro durante esses anos todos, conquistando esses mercados internacionais com muita dificuldade, com muita transparência, esse ano livrando definitivamente da febre aftosa, que demoramos aí mais de 60 anos para definitivamente não precisar mais vacinar o nosso rebanho bovino, que a gente tivesse, nesse momento, uma negociação melhor com esse país, Estados Unidos, um grande país, o país mais importante do mundo, que diz respeito à sua economia, e que a gente tivesse respeito a esses clientes e eles a nós, porque não dá para a gente misturar, neste momento, política com comércio. São centenas de milhões ou milhões de brasileiros que dependem desse comércio, seja ele diretamente com os Estados Unidos, seja ele diretamente com outro grande parceiro comercial nosso, para que a gente possa continuar usufruindo positivamente das conquistas e que definitivamente o Brasil possa continuar crescendo. Para nós, como país emergente, o que nos faz crescer é vendermos para outro país, trazendo benefício, fazendo com que a gente possa crescer. Nessa ou em qualquer outra cadeia importante, seja ela da agricultura, seja ela da pecuária, seja ela da nossa indústria, seja ela de qualquer setor produtivo brasileiro. Antônio, vale ressaltar aqui, aproveitando a deixa do que o senhor falou, que é uma decisão que acaba afetando várias cadeias, vários profissionais, né? Claro, a gente pensa erroneamente de que isso vai afetar especificamente só o pecuarista de corte. Óbvio que não. Isso vai afetar o pecuarista de corte, quem compra o açougueiro, o transportador de carne, os funcionários dos frigoríficos. Isso é um efeito cascata, isso num segmento que é a carne. Se você pegar os demais segmentos, então, voltando a Minas Gerais um pouco, Minas Gerais, no ano passado, 2024, pela primeira vez na história, o agromineiro ultrapassou a exportação no que diz respeito a valores da nossa mineração. E o próprio nome de Minas Gerais é Minas, né, por causa das minas, e o café foi o principal responsável por isso. Imagina quantas pessoas são beneficiadas em toda essa cadeia da cafeicultura, desde quem planta
até quem produz as mudas, quem vende o adubo, quem transporta o adubo, quem cultiva, quem faz os tratos culturais, quem colhe, quem transporta o café colhido, quem torra. Enfim, se essas tarifas continuarem acontecendo e se elas se firmarem com esse valor ou com um valor maior, como já foi especulado, certamente esse efeito será um efeito muito danoso para toda a sociedade brasileira. Então, engana-se quem acha que isso vai ter uma queda de preço. Sim, vai ter uma queda imediata nos preços, mas, evidentemente, se você está produzindo ou café, ou suco de laranja, ou carnes, onde você não tem para quem vender ou quem te paga não paga o custo de produção, você vai fechar a sua fazenda, a sua fábrica, o seu comércio, você vai parar de produzir aquilo. Então, essa pseudo-queda de preço esperada, isso não vai acontecer, porque as pessoas vão deixar de produzir. O que vai acontecer é um desemprego, é uma falta de capital externo, é uma diminuição de investimento, é uma piora do Estado, dos municípios, do Estado e do Brasil. Isso não é bom para ninguém. Então, temos que ter muito juízo nesse momento para que a gente saia dessa situação delicada que vive o Brasil com essa queda de braço, vamos dizer assim, com o governo americano no que diz respeito ao comércio das nossas principais produtos de exportação. Antônio, e na sua opinião, qual que é o destino ideal para essa carne, então, que anteriormente era exportada para os Estados Unidos? Tem mercados alternativos que podem absorver esse volume de maneira rápida para que a gente não tenha um prejuízo tão grande assim? Carol, você imagina se você vende parte... O mercado é todo estratificado. Nós vendemos carne para mais de 160 países, 158 países, oscila um pouquinho. Não dá para você deixar de vender para um grande comprador seu e pulverizar isso nos outros países. Isso não pode ser feito de uma hora para outra. E mesmo que pudesse ser feito, vamos partir para uma situação bem assim, hipotética. Nós vamos deixar de vender para os Estados Unidos, vamos vender para a China, que é o nosso maior cliente. Será que os chineses vão pagar o mesmo preço, sabendo que nós temos excesso de produtos e perdemos um cliente importante como é os Estados Unidos? Então, eu não acredito que esse é o caminho, definitivamente. Não dá para a gente trocar de cliente no tamanho que é o cliente americano. Não dá para trocar todos os produtos. E eles também não têm de onde comprar. Então, essa briga não é boa para ninguém. Mas como nós somos países emergentes, nós não somos os Estados Unidos, nós não temos PIB americano, nós não temos a renda per capita americana. O americano, eventualmente, pode suportar esse aumento de preço do café, por exemplo, ou da carne, onde eles são grandes produtores, até os maiores do mundo. Então, não é isso que nós estamos questionando. Nós estamos questionando toda uma cadeia, uma conquista feita por esse segmento que vem sendo um dos segmentos mais importantes e que tem segurado a balança comercial brasileira. Não é indicado, não seria prudente nós perdermos um cliente como são os Estados Unidos, ou é o país Estados Unidos. Então, não dá para trocarmos os produtos, não dá para nós acharmos o curto prazo. O que dá, sim, é termos a consciência, e isso nós precisamos de fazer, e fazer de forma rápida, e de forma separando ideologia de comércio, para que a gente possa dar aos brasileiros produtores, sejam eles, repito, da propriedade da produção primária do campo, da produção primária das nossas indústrias, e aí eu me refiro ao aço e a outros produtos, para que a gente possa definitivamente continuar com as dificuldades que nós temos aqui na nossa economia, mas continuar ainda crescendo e crescendo como estava esperado o PIB de 2025. Se isso não resolver, a situação não vai acabar bem para nenhum dos brasileiros, podem ter certeza. Antônio, existe articulação por parte do setor ou do governo para tentar renegociar essas tarifas com os Estados Unidos ou facilitar acordos com outros países importadores? Porque o prazo está logo aí, né? 1º de agosto? Isso também está amplamente discutido. O nosso pessoal, principalmente na FTA, a CNA, tem discutido isso.
E eu me questiono se é possível você, no meio de uma tormenta, achando que só você vai defender o seu setor. Eu não vejo isso como uma saída. Pode ser uma saída, um bote salva-vida, que seu barco está afundando, você pula nesse bote e salva o seu setor. Mas eu gostaria que esse barco não afundasse. Eu acho que é muito, o Brasil é muito maior do que, apesar de sermos um grande setor, o Brasil é muito maior do que isso. A negociação precisa ser feita pelos diplomatas brasileiros do nosso governo federal. Do governo federal, nós precisamos de ter uma sensatez para entender que isso não será bom para o presidente hoje do Brasil. Engana-se quem achar que perder um parceiro comercial e perder um parceiro como os Estados Unidos não será bom para o Brasil, mesmo que ideologicamente possam os governos pensarem de forma diferente. Eu não vejo uma negociação de um setor só importante. Se não tiver outra saída, nós podemos até ir por esse caminho, mas eu prefiro e continuo acreditando que o governo nosso terá a consciência de negociarmos isso de forma boa para todos os setores brasileiros que dependem das exportações para os nossos principais clientes, e os Estados Unidos é um deles. Tentar de maneira amigável, né? E, Antônio, como é que está o panorama atual da bovinocultura no Brasil em termos de produção? Estamos vivendo um momento de expansão? Sim, nós estávamos saindo de um ciclo negativo, tivemos um ciclo muito bom durante a pandemia, lá nos anos de 2020, 2021. Depois passamos por um momento muito delicado, 22, 23, onde o abate de fêmea foi muito maior do que o esperado em nível de Brasil. E aí todo mundo sabe que a pecuária vive de ciclos e com o abate de fêmea, evidentemente, o que acontece? Você tem mais oferta naquele momento de machos e de fêmeas, o preço do quilo vivo do boi gordo, da fêmea gorda, tende a baixar, mas no médio prazo, no ciclo aí da gestação e da desmama da próxima safra, a gente sabe que aí falta bezerro. Faltando bezerro, a pessoa retém fêmea, quando retém fêmea, diminui a oferta de carne, diminuindo a oferta de carne, tem uma procura maior, e nós estávamos nesse ciclo positivo. E aí vale lembrar também que tem fatores externos que estavam nos ajudando. O próprio rebanho americano está num número de cabeças menor histórico aí desde 1900, da década de 60. Idem para o rebanho europeu, de toda a União Europeia. Então, era um momento bom para o Brasil se firmar como um grande player mundial de produção de proteína vermelha. Essa proteína vermelha construída aqui no Brasil, hoje livre de febre aftosa, com toda a parte de sanidade, a melhoria que nós estamos fazendo nas carcaças brasileiras, introduzindo linhagens com maior maciez, com mais marmoreio, linhagens mais precoces, linhagens abatidas com 2 dentes ou 4 dentes, que é fundamental para ter um boi de qualidade. Enfim, todo esse trabalho da cadeia produtiva que tem melhorado e tem melhorado no que diz respeito às pastagens, recuperando as pastagens, melhorando geneticamente, melhorando consequentemente a alimentação, melhorando a gestão disso tudo, a gente é pego de surpresa aí, perdendo um grande parceiro comercial, o que definitivamente faz com que a cadeia fique, nesse momento, em xeque, esperando para ver o que vai acontecer, para que a gente possa continuar produzindo essa carne verde, produzindo essa carne maravilhosa que o Brasil, com sua tecnologia própria, montou aqui no Brasil, grande parte dela de gado indiano, grande parte dela de forragens vindos da África, mas a gente melhorou o gado indiano, a gente transformou essas forragens africanas em forragens de alta palatabilidade, de alto valor nutritivo, fazendo com que essa pecuária crescesse e vem crescendo de forma muito firme. E hoje somos um dos grandes players, mas a gente ia consolidar como esse player. A gente gostaria que isso se não fosse atrapalhado por uma briga política, perdendo aí um importante parceiro comercial, como eu repito, e tenho a crença que isso não vai acontecer e nós vamos continuar tendo uma boa relação com os Estados Unidos da América.
É isso, Antônio. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. E para você de casa, fica aqui o convite. Continue com a gente aqui no AgroMais, o seu canal da agroinformação, e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Boi Forte. Na edição de hoje estamos falando sobre o impacto do aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, inclusive sobre a carne. E nós recebemos então o nosso convidado, que é o Antônio, que está aqui com a gente. Presidente, fala um pouquinho sobre relatos de aumento no abate de fêmeas. Isso preocupa o setor no médio e longo prazo? E o que essa tendência sinaliza para o futuro na oferta de animais aqui no país? O que nós temos visto nos últimos anos é uma constante variação do percentual de abate de fêmeas nas fazendas brasileiras. Isso é muito normal. Você como fazendeiro pecuarista, você precisa de receita. E quando você tem uma queda no valor nominal ou uma queda na margem de lucro da sua atividade, e essa atividade é a pecuária de corte, você só tem uma saída, você tem que diminuir o número de suas máquinas, você tem que desfazer um pouquinho daquelas máquinas produtoras de bezerro que você tem para engordá-las e vender para suprir o que você necessita para pagar as suas contas, e o boi só não foi suficiente, o boi gordo seu não foi suficiente. Então essa oscilação ela vem sido observada durante já mais de 2 ou 3 décadas, onde a gente tem ciclos de mais abate de fêmea, queda de preço, aí falta fêmea no mercado, falta consequentemente bezerro, falta boi magro, falta boi gordo, aumento de preço no mercado, retenção de fêmea para produzir mais bezerro. Então, neste momento, o que estava acontecendo era um equilíbrio. Nós viemos de um abate de fêmea acima da média nos anos anteriores, 2, 3 anos atrás, e a gente estava reequilibrando isso esse ano, tanto que o quilo do bezerro estava sendo valorizado nas diversas regiões produtoras do Brasil, principalmente na região centro-norte brasileira e do centro-oeste, onde a gente tem uma produção muito boa de vacas e de bezerros. E a pecuária, por sua vez, se consolidando como uma atividade muito, muito importante dentro das atividades. Porque a agricultura, a gente sabe disso muito claramente, a agricultura tornou-se uma agricultura de precisão, uma agricultura altamente tecnificada, uma agricultura com tecnologia de ponta a ponta, desde a escolha da semente até a colheita e o armazenamento dos grãos e transporte. E a pecuária um pouquinho um passo atrás, a pecuária de corte, precisando de modernização imediata. Então, nós precisamos de melhorar a nossa genética, precisamos melhorar as nossas pastagens, e isso nós estamos fazendo de forma muito mais evidente nos últimos anos, onde a gente tem abaixado rapidamente a idade de abate, baixamos lá de 40 meses, 38 meses, para 30 meses, para 28 meses, e agora já várias regiões já abatendo boi com 2 anos ou um pouco menos, e mais pesados, com a carcaça maior, mais pesada. A gente espera que essa melhoria de genética não seja interferida por um momento negativo que nós vivemos. Mas eu creio que vamos caminhar para uma normalidade no percentual de abate de fêmeas, como você me perguntou, e vamos continuar tendo um preço de arroba crescente, porque existe falta de produto no mercado. Argentina e Austrália, que são também grandes players, não tem como suprir essa ausência da queda americana na produção e da queda da União Europeia. Então, era a nossa vez de crescer. E eu acho que não era, não. Ainda é a nossa vez de crescer, e deixo aí a mensagem para você, pecuarista. Vamos ficar atentos a esses dias que antecedem aí o 1º de agosto, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, continuar confiando nessa pecuária, onde o Brasil é muito competitivo, tem capacidade, usa pouco mais de 20% da sua área para poder produzir
essa quantidade significativa de carne, nós vamos continuar tendo dentro dessa atividade como uma das principais atividades, não só para abastecer o nosso mercado interno de carne de qualidade, carne sustentável, mas para poder fornecer essa importante proteína para o resto do mundo. É isso. E, Antônio, quais são hoje os principais desafios enfrentados pelo pecuarista brasileiro, especialmente os de pequeno e médio porte? Os desafios estão aí, nós estamos passando por um desses. É a falta de previsibilidade mercadológica. Isso aí não serve só para a pecuária de corte, serve para toda a cadeia produtiva do agro brasileiro. Quer dizer, 3 anos atrás nós tínhamos uma Selic de 4% ou 5%. Esse ano temos uma Selic de 15%. Se você plantou o café há 5 anos atrás e ele começou a produzir no ano passado, você vai produzir mais 25 anos, você não sabe o que vai acontecer nas próximos investimentos que você vai fazer. Na pecuária, idem, que é uma pecuária de mais longo prazo. Se você compra uma bezerra que vai virar uma novilha, que vai virar uma vaca, que vai parir para você iniciar um processo de cria, você tem aí um tempo de maturação do seu negócio de 3, 4 anos. Então, o grande problema que nós enfrentamos hoje no Brasil é a falta de previsibilidade do que rumo esse país vai. Não dá mais para nós ficarmos nessa, com todo respeito, e eu não quero falar aqui de política, numa polarização calcificada de ideologias que pensam pouco no Brasil. Nós precisamos de um país que pense para crescer constantemente. O setor é um setor que, apesar desse governo não gostar muito do setor, porque eventualmente estamos do lado do governo passado, mas isso aí não vem ao caso. O que nós precisamos de ter é uma garantia de produtividade a médio prazo. Repito, se você planta cana-de-açúcar, você tem 5, 6 colheitas, que demoram 1 ano e meio para a primeira colheita e depois mais 5 anos consecutivos. O que vai acontecer daqui 1 ano ou 2? Nós vamos ter eleição. Para que rumo que esse Brasil vai caminhar? Então, essa falta de previsibilidade arrasa com qualquer tipo de investimento a médio prazo, e na pecuária de corte é assim. Você vai investir num reprodutor que vai trabalhar 5, 6 anos na sua fazenda, tendo bezerros mais pesados, com mais performance, com melhor marmoreio, com mais maciez, com mais área de odilombo, mas o que vai acontecer na pecuária daqui a 2 anos? Nós vamos continuar vendendo nos Estados Unidos, nós vamos continuar sendo um grande produtor, nós vamos ter um licenciamento ambiental que vai nos deixar produzir de forma tranquila, enfim. São muitas nebulosas para que a gente possa continuar investindo aqui no Brasil. Mas eu repito, não existe lugar mais propício para que a gente possa continuar produzindo essas coisas do agro. E aí tem um complemento. Se estamos vendendo commodities, é porque muitas vezes a indústria não consegue ter competitividade, e aí a gente vai apurar lá por quê? Porque somos muito taxados, para que a gente pudesse agregar valor nas nossas commodities. Então, previsibilidade, governos que não trabalhassem, um governo faz, o outro desfaz, um faz, o outro desfaz. Não dá para a gente passar parte da nossa vida na corda bamba, sem saber o que vamos ter nos próximos 2, 3 anos, para poder termos um investimento seguro dentro das nossas porteiras e também na logística, nos portos, na energia, em tantas coisas que nos afligem. Mas continuamos acreditando no Brasil e vamos continuar trabalhando, mas com muita atenção na política, para que a gente não erre mais como erramos no passado. Antônio, como que o sistema FAENG tem atuado para apoiar os produtores nesse cenário de instabilidade nos mercados e custos elevados também? O que a gente tem feito aqui, feito de forma muito firme, atendendo o nosso produtor com nossa assistência técnica gerencial, que a gente chama carinhosamente aqui em Minas Gerais de ATG, o Brasil chama de ATEG, onde a gente atende mais de 25 mil, na sua grande maioria, pequenos e médios produtores, para que eles possam melhorar o pacote tecnológico hoje tão importante para que a gente possa continuar avançando. Esse é o nosso braço Senar, que aqui em Minas Gerais, com todo respeito, é um dos cenários mais eficientes do Brasil, e a gente tem atendido não só o produtor rural, mas também na formação profissional rural, onde a gente atende o colaborador, o empregado dos nossos produtores, para que ele possa, de maneira mais clara e mais objetiva e mais efetiva, saber o seu ofício, seja ele operador de hortênsia, seja ele um operador de drone, seja ele um vaqueiro,
para que ele possa melhorar de vida e entregando também mais para a fazenda onde ele trabalha, e, consequentemente, recebendo mais. A gente tem feito isso de forma muito firme e é um dos nossos braços. E o outro braço é institucionalmente discutir com o governo estadual para que a gente diminua a burocracia, para que o governo nos ouça mais, para que o governo entenda mais quais são as demandas, quais são as dores, quais são as necessidades do setor, e o governo de Minas tem feito isso de forma muito boa, via Secretaria da Agricultura, com o secretário Tales, ou também com o vice-governador Matheus Simões, ou com o próprio governador Romeu Zema, e o setor tem se portado muito bem aqui em Minas e tem crescido. O Sistema FAEG vai continuar representando os nossos mais de 650 mil produtores rurais aqui em Minas Gerais, onde somos o maior produtor de leite do Brasil, o maior produtor de café, e forte também na equinocultura. Estamos aí tendo uma grande discussão nacional do manga larga manchador. Enfim, nós estamos defendendo o nosso produtor rural, levando tecnologia para ele, levando assistência técnica, mas mais do que isso, dando a ele uma mão amiga para que ele compreenda a importância do sistema sindical, rural, patronal, mineiro e brasileiro, para que ele se sinta defendido e protegido por esse importante sistema que é CNA, Federações, Sindicatos e Produtores Rurais. Antônio, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso programa. Para a gente finalizar, né, esse bate-papo aqui de muito aprendizado para quem nos acompanha, diante de todos esses fatores, né, dificuldades aí com exportações, abate de fêmeas, custos, preços, qual que é a sua perspectiva para a bovinocultura nos próximos meses? Nós temos que melhorar geneticamente. Aquele jargão do passado de vaca de tostão e boi de milhão não pode nem ser um boi só de milhão e nem uma vaca de tostão. Nós temos que melhorar essa cadeia para melhorar os índices de produtividade, melhorar o peso da desmama, melhorar os intervalos entre partos, melhorar a qualidade da carne, melhorar a qualidade nutricional, melhorar a qualidade das nossas pastagens e, principalmente, melhorar a qualidade da nossa gestão. Acredito muito no setor da pecuária de corte brasileira. Somos altamente competitivos, temos a melhor condição de bem-estar animal do mundo, temos raças as mais diferentes, adaptadas para os diferentes gostos dos brasileiros. A gente sabe que o pecuarista tem muito gosto, um gosta do branquinho, outro gosta do vermelhinho, outro gosta do pretinho. Tem espaço para todo mundo crescer, tem espaço para todo mundo produzir e temos, como ninguém, possibilidade de produzirmos com altíssima qualidade de bem-estar animal e uma sustentabilidade do que diz respeito às condições ambientais, como nenhum outro país do globo tem. Então, acredito nessa pecuária moderna, acredito nessa pecuária de precisão, com tecnologia, com inteligência e com desenvolvimento, vamos também ser ainda mais fortes na cadeia da bovinocultura de corte brasileira. Com certeza, viu? Antônio, obrigada pela participação, pela disponibilidade. Nosso tempo acabou aqui, mas foi um bate-papo incrível para quem nos acompanhou até aqui. Obrigada pela disponibilidade, viu? Obrigado, Carol. Um abraço. Obrigada pra gente. E muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja este e outros episódios no nosso canal no YouTube. Até uma próxima. Tchau, tchau!